Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nesta seara, agradecer o convite da direção e a acolhida dos mentores espirituais. E hoje, então, nós vamos conversar sobre pensamentos. As nossas fontes são os livros das obras básicas da doutrina espírita, alguns autores espirituais, como Joana de Ângeles, e principalmente esse livro, Pensamento e Vida, que é do Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. E a gente começa fazendo alguns questionamentos, na verdade, de alguns estudiosos do tema. Alguns estudos indicam que nós somos capazes de ter cerca de 70 mil pensamentos por dia. Isso dá uma geração de um conteúdo de 3 mil pensamentos por hora, 50 pensamentos por minuto. Divaldo Franco também questionou como que eles contaram, né? Que a gente tem 50 pensamentos por minuto. Mas os neurocientistas explicam que é apenas uma estimativa. E apesar de estarmos num mundo conectado e a comunicação instantânea, também há estudiosos que fazem referência que a humanidade nunca esteve tão infeliz. Por que será? Nós vamos buscando a base dos espíritos superiores e falarmos hoje sobre os nossos pensamentos. Para isso, a gente vai então questionando um pouco como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos. Esta é uma das questões que a gente vai então tentar responder segundo os espíritos superiores. E nós podemos ficar fascinados ou escravos de nossas imagens mentais? Será que podemos ficar escravos das nossas próprias imagens mentais? E ainda, será que os nossos pensamentos podem sanear ou viciar ambientes? Podemos chegar em algum ambiente e os nossos próprios pensamentos podem ou não viciar aquele ambiente diante dos pensamentos negativos que estamos, ou sanear diante dos bons pensamentos que estamos naquele momento vibrando. Ainda, os espíritos influenciam em nossos pensamentos? Será que sim, será que não? Mas de que forma? E como fico eu, espírito encarnado, diante dessa influência dos espíritos desencarnados? Ou será que os espíritos encarnados também influenciam os espíritos encarnados? Os meus pensamentos podem influenciar minha irmã que está aqui? Os pensamentos dela podem me influenciar? Qual é o impacto determinante? Qual é o impacto? Olha a idade, né? O problema dos óculos e de enxergar. Qual é o impacto determinante que decide o movimento ou a inércia do pensamento? Existe um impacto que vai definir a inércia, ou seja, de ficar parado, ou um movimento dos meus pensamentos. Que seria esse impacto? E quando estamos na internet? Muda alguma coisa essas questões dos nossos pensamentos? O que explica a doutrina espírita? O que revela os espíritos superiores? E agora com a internet, o que muda? Muda alguma coisa? Nós sabemos que estamos no mundo físico e que estamos sob influência do mundo espiritual. Mas será que podemos que hoje só do mundo espiritual? Na verdade, estamos também conectados 24 horas por dia e, portanto, temos sim influência do mundo virtual. Aí nós vamos prosseguindo, buscando então o nosso pensamento cria a vida que procuramos.
através do reflexo de nós mesmos. Nós começamos já com o Emmanuel nos dizendo que até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. E isso nos faz o quê? Parar para pensar? Será que nós paramos para pensar? Pensamos quando paramos ou não paramos de pensar? E como ficam as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas provações, expiações, a nossa reencarnação agregada aos nossos pensamentos? Qual a importância? Mas se o nosso pensamento cria a vida que procuramos através dos reflexos de nós mesmos, afirma o Espírito Emmanuel, o que podemos então nós começarmos a pensar? E aqui vamos caindo uma perguntinha para nós. Como estão os nossos pensamentos? Enquanto a gente vai conversando e começamos então a pensar nos pensamentos. Como estão meus pensamentos? Onde estão meus pensamentos? De que forma? A mente é o espelho da vida, diz o Espírito Emmanuel. Definindo dessa forma, diz que a mente é o espelho da vida e o coração é a face e o cérebro é o centro das suas ondulações. Então nós começamos a ver que a mente é o espelho da nossa vida. Anteriormente já tinha dito que os nossos pensamentos vão criar a vida que nós escolhemos. Então somos o que pensamos. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, o reflexo, as situações, as expiações e as aflições que estão ao nosso redor. E por que não mudam as situações, aquelas situações negativas em que eu venho na casa espírita ou qualquer outro local, ou até mesmo comigo mesmo, pensando, rezando e tentando, por quê? E aí eu penso nos meus pensamentos. Como estão os meus pensamentos? Para que eu consiga mudar a situação que me envolve, eu preciso mudar meus pensamentos. E através incorporamos o fruto renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então nós precisamos, de qualquer forma, saber como estão os nossos pensamentos, porque a mente humana é comparada a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Isso foi comparado pelo Espírito Emmanuel quando publicou esse livro lá em 1958. Era realmente algo que tinha no planeta Terra, naquela época, de grandioso para que ele pudesse comparar uma divisão de departamentos. Certamente, hoje, Emmanuel, se o livro fosse editado agora, compararia, é claro, que ao computador, né? Mas ele vai nos fazer essa referência e vai nos colocar os nossos pensamentos, a nossa mente, em departamentos. E ele divide a mente nos departamentos, destacando o desejo, destacando a inteligência, destacando a imaginação, a memória e outros que definem os investimentos da alma. Então, os nossos investimentos, nós estamos onde? Nós estamos aqui no planeta Terra, nesta reencarnação. Isto é um grande investimento, um presente de Deus que nos deu para que a gente possa investir no nosso progresso. Que progresso é esse? O progresso material? Claro que não, o nosso progresso espiritual, o nosso progresso moral. E aí sim, os nossos pensamentos e os nossos desejos. O que eu estou fazendo nessa reencarnação com aquilo que Deus me deu, com a inteligência, as minhas imaginações e memórias, e de que forma nós estamos investindo para melhorar, para progredir durante essa reencarnação.
a partir dos nossos pensamentos. Quem governa e quem esclarece e quem vigia os nossos pensamentos? Será que, como a gente fez a pergunta no início, né, qual seria o botão, quem poderia impulsionar os nossos pensamentos? E como estão nossos pensamentos? E é através da vontade. Todos os nossos pensamentos, nós vamos então ver que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. A vontade é um impacto determinante com um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia. Então, o movimento, os positivos ou negativos, ou a inércia dos meus pensamentos é através da vontade. A vontade é que determina. Isso a gente já sabe quase desde sempre, né? Mas será que a gente parou para pensar nisso? Porque eu me lembro quando eu era criança e muito, na mais tenra idade, da mãe diz, mas esse menino não tem força de vontade, o fulano não tem força de vontade. Ninguém ouviu essa frase. Na verdade, a gente cresceu ouvindo, né? Mas não tem vontade para fazer nada. Exatamente, olha aí, a vontade nos explicam os espíritos superiores que é através da vontade que a gente vai impactar e determinar a vida que nós vamos escolher. Aí o pensamento é o reflexo, é a nossa, o espelho daquilo que a gente está, então, colocando, né, nessa reencarnação. Tudo vai depender da vontade. Se eu não tenho vontade nem de trocar ou de tentar mudar os meus pensamentos, é claro que a situação em que eu estou envolvido também não vou conseguir trocar, por mais que eu consiga, que eu venha na casa espírita, que eu peça ajuda ao meu mentor espiritual, mas eu preciso que eu coloque a minha vontade, porque nós todos temos um anjo da guarda, presente de Deus, todos temos. Ele nos age como um pai, que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos dirige, que nos aponta o caminho correto, mas a vontade é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Então, o meu anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, não vai fazer por nós. Porque onde nós estamos no planeta Terra? O planeta Terra é uma escola, ou pode ser para alguns um hospital, para outros um presídio, e vamos então nós todos ficar com um pouquinho melhor, né? Para nós todos então é uma escola. Vamos então fazer o quê? Provas para passar de ano. Nós precisamos de provações. Se nós não fizermos as provações, nós não vamos conseguir passar de ano. Então, nós todos vamos à escola e a professora vai passar um monte de exercícios. Ensina primeiro aquilo que a gente precisa aprender, passa os exercícios e a professora faz os exercícios? Não, né? Nós, alunos, temos que fazer. O nosso anjo de guarda nos prepara, planeja toda a nossa reencarnação, nos ensina, nos dá ânimo, nos mostra as provações, as provas. Aí o nosso anjo da guarda que vai passar pelas provas, pelas provações, nós é que temos que passar resignadamente, tendo também o conhecimento de que precisamos, muitas vezes, saber que as dificuldades em que estamos entranhados naquele momento são bênçãos. É muito difícil para nós que estamos ainda no nosso estágio vibratório no planeta Terra, que ainda somos espíritos inferiores, conseguir ver que, e muito ligados à matéria, e a maioria dos nossos pensamentos e a maioria dos nossos sentimentos, empecilhos e problemas e aflições estão ligadas ainda a problemas terrenos e a matéria, né? As dificuldades financeiras, a questão a questões afetivas, as questões amorosas. Nós ainda estamos trilhando muito nesse estágio vibratório, o que nos impede também de ver que com os nossos pensamentos, que não é isso. Nós estamos aqui para muito mais do que isso, buscar a chave do progresso.
E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos revelam a chave do progresso. Quem não quer a chave do progresso? Todos nós queremos a chave do progresso. Alguém não quer a chave do progresso? Os Espíritos, na revelação de Jesus já, em outras palavras, nos coloca isso, e vem os Espíritos superiores e nos colocam a chave do progresso. Que progresso é esse, será que eles estão falando? Bom, mas a chave do progresso é o autoconhecimento. Eu preciso conhecer a mim mesmo. Está lá Santo Agostinho nos dizendo, nos mostrando inclusive uma receita de como a gente no dia a dia tem que passar em revista aquilo que eu vi, aquilo que eu fiz de ruim, de bom, a quem eu ofendi, para que eu possa, dessa forma, ir mudando o meu estágio vibratório e me autoconhecendo. Então a gente acha que conhece o outro, mas nós não conhecemos nem a nós mesmos. E se a gente não ter esse exercício do autoconhecimento, eu também não vou estar conhecendo os meus pensamentos, não vigiando ou não tendo a completa noção daquilo que eu penso, e as minhas vontades estarão, na verdade, indo por determinados caminhos que não são os necessários caminhos que deveriam ir. Mas a escolha é nossa. E nós prosseguimos, e essa mesma vontade é que pode buscar o equilíbrio quando perdemos o controle diante do fascínio do mundo virtual também, da internet. Aqui complementamos, como eu já disse no início, a doutrina espírita continua atual, e todo e qualquer movimento que a gente vê na ciência hoje em dia de grandes descobertas, a doutrina está atualíssima ali, e a própria doutrina que nos disse que a religião tem que estar ao lado da ciência. E esse mundo virtual, Divaldo Franco, por exemplo, nos diz que a internet é neutra, e sabemos disso, mas a internet é neutra, e que ela os espíritos superiores nos revelam uma grande bênção de Deus. Mas nós, aqui, ganhando esse presente neutro, nós fazemos deste presente o que a gente quer, através da nossa vontade. Então, com um dedo, eu vou clicar aqui, entro no mundo virtual, estou ainda com os meus 2 pés no plano físico, mas os meus pensamentos modificam quando eu chego no mundo virtual, porque eu vou ver fulano, ciclano, beltrano, eu vou ver fotos, eu vou em determinados sites, e os meus pensamentos estão completamente conectados aqui. E isso muda? Não, eu estou já buscando o estágio vibratório. Porque a gente sabe que nós estamos no estágio vibratório. Então, dessa forma, nós devemos buscar o equilíbrio, buscando com a oração, com a prece. Mas a gente não pode esquecer que o mundo virtual nos conecta e ao mesmo tempo nos desconecta. Desconecta do nosso anjo da guarda, que está ali do lado, e a gente já não consegue mais ouvir nem as intuições bondosas dos bons mentores, porque eu estou com a influência total no mundo virtual, diante daquilo que eu estou lendo, daquilo que estão falando, das opiniões que eu estou muitas vezes ajudando, opiniões negativas, ajudando a julgar. Nem Jesus julgou, mas nós julgamos, E muito mais, não tenho coragem de julgar na frente, mas no mundo virtual eu tenho coragem de julgar e dizer, não, você não é bonito, você é feio. E os nossos pensamentos. Aí depois desliga, não. Continuamos com a influência do mundo espiritual. Porque no momento que os meus pensamentos foram no mundo virtual de determinada forma, diante das minhas escolhas na internet, eu também atraí irmãos espirituais naquele mesmo patamar. Aí eu venho na casa espírita, por 45 minutos eu desligo o meu celular. Eu saio da casa espírita, eu ligo meu celular e já começo meus pensamentos a borbulhar com as situações de que, meu Deus do céu, é isso e aquilo. E já fico completamente conectado com o mundo virtual, desconectado com os bons mentores. E é claro que neste mundo virtual também tem o mundo espiritual conforme os meus pensamentos e as minhas ações. Nada muda.
Aí nós vamos seguindo com os nossos pensamentos. Liberdade de pensamento. Será que temos liberdade de pensamento? Lá no Livro dos Espíritos, os mentores espirituais já nos dizem. Na pergunta 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Pergunta Allan Kardec para os espíritos superiores. E então, respondem os espíritos superiores: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então é pelo pensamento que o homem tem uma liberdade sem limites. Nós temos liberdade de pensamento. É um presente de Deus, nossos pensamentos, né? Nós temos essa liberdade para pensar, mas aquilo que pensamos é aquilo que colhemos, né? Aquilo que pensamos é aquilo que projetamos. E para nós ainda aqui, pensamentos parece uma coisa extremamente abstrata, mas os espíritos superiores explicam que, na verdade, o pensamento é algo palpável, é uma espécie de matéria no mundo espiritual conforme a elevação dos espíritos, inclusive a comunicação é exclusivamente pelo pensamento. E lá na pergunta 834 do Livro dos Espíritos também, Allan Kardec vai complementar a pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Será que eu sou responsável pelo que eu penso? Ou só porque eu penso e acho que ninguém está sabendo o que eu estou pensando, eu não sou responsável pelo meu pensamento? Aí então, respondem os espíritos superiores: é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve-o segundo a sua justiça. Então, só Deus. E nós somos responsáveis perante Deus. Então, na verdade, nada mais precisamos ter de dúvida, né? Nós então somos responsáveis pelo nosso pensamento, e nem é porque será que o fulano está sabendo que eu estou pensando mal dele? Não, é perante Deus. Ou seja, aquilo que pensamos, aquilo que colhemos, aquilo que fazemos, nós vamos de qualquer forma resgatar de alguma maneira. E ainda temos que ter a noção de que nesse determinado momento em que eu estou pensando, eu estou influenciando a mim e também ao outro. Eu estou recebendo a influência de todos os pensamentos e também os meus pensamentos. E a gente está num círculo, então, nessa permuta, explicam os espíritos superiores, dos nossos pensamentos. Inclusive, o silêncio, agora aqui parece que só eu, né, estou falando e as outras pessoas estão em silêncio. Mas o silêncio está nos nossos pensamentos. Então, de que forma esses pensamentos e como estão os meus pensamentos, e que silêncio é esse que eu preciso através dos meus pensamentos? É o silêncio do pensamento positivo, da prece, para que eu prossiga, né? Em determinadas situações, conseguir então com essa liberdade de consciência. No Livro dos Espíritos, Kardec também vai interrogar sobre a liberdade de consciência. E lá na 835 ele pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? Então, a liberdade de consciência é uma consciência da liberdade de pensar. Nós temos essa liberdade de pensar, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, assim como nós vamos ser responsáveis pelas nossas vontades, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Então, a liberdade de consciência, e os espíritos vão nos responder que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos.
Então, na verdade, a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, mas a consciência é um pensamento íntimo. E é esse pensamento que pertence a nós, né? Pertence ao homem, e como todos os outros pensamentos. Então, a nossa liberdade de consciência, essa liberdade dos nossos pensamentos íntimos. E o que nos revela também os espíritos superiores, no livro dos Espíritos, sobre onde estão escritas as leis de Deus. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E então, desculpa, nós estamos falando de pensamentos, nós estamos falando de consciência, então nós estamos falando de onde estão escritas as leis de Deus. Ai, obrigado. Então, a nossa liberdade de consciência, nós temos total liberdade de pensamentos, nós temos total liberdade de consciência, mas e por que os nossos pensamentos nós temos liberdade, então, perante a Deus? Porque é onde estão escritas as leis de Deus, é na nossa consciência. E nós temos liberdade de fazermos, Deus também nos dá o livre-arbítrio para, através das suas leis, nós estamos no nosso íntimo, tendo a certeza do que é certo e do que é errado, e aí então nós podemos vigiar, né, e orar para as consequências daquilo que estamos fazendo ou não. E onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Veja que se nós pararmos para pensar, os nossos pensamentos, olha também essa cacuete que a gente costuma falar, né? Se a gente parar para pensar. Mas aí a gente para pensar nos pensamentos nesse momento para ver que depende tudo da nossa mente, dos nossos pensamentos. Fazendo um parênteses bem rápido, eu ouço bastante, não tenho oportunidade de ver Divaldo Franco, que teve essa agora recentemente aqui na região, em Novo Hamburgo, né? Mas a gente assiste muito, todos nós assistimos muito Divaldo na internet. Ele tem aquela de contar as histórias de uma forma bastante peculiar. E quando ele vai falar de pensamento, ele conta uma história de uma amiga, que eu acho que a grande maioria já deve ter assistido na internet, que ele conta que ele tinha uma coleção de folhagens ou de flores. Isso, acho que era um tipo de folha que ele fazia coleções e tal. E aí ele até fala assim de uma forma, e brincando, que na verdade quem faz coleção é para ter, na verdade, quando chega o outro, poder dar aquela inveja pro outro de que ele tem uma coleção melhor. E essa, Divaldo que falou, né? Mas ele tá falando dele mesmo. Isso que é bom a gente ouvir Divaldo, que um espírito elevado como ele nos traz a mensagem falando do cotidiano e falando de gente como é gente e das situações em que envolve a ele aqui no planeta Terra. E aí ele conta que a amiga esteve visitando ele foi mostrar para a amiga e tal a folhagem, e a folhagem murchou, exatamente. E a amiga disse para ele que na saída, que tudo que ela colocava, tudo que ela olhava, murchava. Se ela via um pássaro, de repente o pássaro morria. Se ela via uma criança, a criança dava febre, a criança bocejava. E no outro dia, Divaldo liga para ela e ela diz: então já sei, Divaldo, a flor morreu. Ele disse: secou. A flor havia secado. E ele disse: então, na verdade, eu uso até óculos escuros para ver se ela consegue não atrair. Mas ele disse: na verdade, não é o olhar, é a mente, são os nossos pensamentos. E ele então, com essa amiga, ele convida para que ela então consiga fazer com que esses pensamentos que estavam mal canalizados. E com esse exemplo que Divaldo nos conta de uma forma engraçada da amiga dele, nos faz pensar também, nos faz então refletir sobre aquilo que nós estamos no nosso dia a dia. Nós estamos projetando no outro aquilo que nós estamos pensando, as ações, às vezes eu não faço mal para ninguém, mas será que eu também não estou pensando mal do outro? Então, em determinadas situações e em coisas que a gente até não dá a devida importância, mas que nos tira de um estágio vibratório.
simplesmente ficam naquela questão. Você está secando, né? Está secando o Grêmio, está secando o Internacional. Tem pessoas que vão com os pensamentos de tal forma ao que seria o entretenimento, uma coisa legal, que tira completamente o humor. Quando não, né, se transforma até, às vezes, em violência. Mas o próprio, mesmo eu, sozinho, na frente da TV, eu consigo, com os meus pensamentos, diante daquilo que eu não quero ver, do meu time jogando, conseguir prejudicar os meus pensamentos e vou atraindo situações e irmãos naquele baixo também estágio vibratório em que me encontro. E de outra forma também, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos pelo exemplo que Divaldo conta, dessa amiga que ela tinha a noção que ela mesma conta para Divaldo, que tudo que ela botava o olho morria, secava, prejudicava, mas não sabia o que fazer. Então ela queria botar óculos escuros para ver se por onde prejudicava as pessoas. E tem muitas situações em que nós estamos e nem sequer temos consciência de que estamos projetando os nossos pensamentos e que estamos de alguma forma sem querer prejudicando, e que de alguma forma, inclusive no mundo virtual, nós soltamos os pensamentos, né, de inveja, nós soltamos os pensamentos das nossas vaidades, e também acha que não vão ser atingidas as pessoas ou os espíritos, e pior ainda, nós estamos atraindo espíritos também naquele estágio vibratório, tanto espíritos que estão no mundo espiritual, espíritos que nos rodeiam aqui no mundo físico, e nós atraímos também espíritos que estão no mundo virtual. Os espíritos que estão na internet, que são espíritos que nem nós. Então, se eu coloco determinado assunto ali, eu vou atrair quem? Para aquele assunto? Aí, pessoas contrárias e pessoas favoráveis, e aí se transforma tudo, muitas das vezes, o que seria para refletir e um poder comungar, repartir, compartilhar. Olha que frase aqui, palavra legal e bonita que a gente tem na rede, compartilhar. E a gente não pensa no que é isso. Compartilhar também é uma forma de caridade. E nós, na verdade, compartilhamos pensamentos negativos. Não conseguimos nos vigiar. Mas a gente está aqui no planeta Terra para isso, né? Para que a gente consiga exercitar. Aí todas as nossas ilustrações e figuras que estamos aqui são figuras da internet meramente ilustrativas. O conteúdo, sim, que é das obras básicas e de vários outros livros. Mas aqui, do Livro dos Espíritos, nos dizem, então, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos de forma oculta, muito mais do que imaginamos, e frequentemente são eles que nos dirigem. Respondendo a uma das perguntas de Kardec, se os espíritos influenciam, nos influenciam nos nossos atos, e os espíritos dizem, e conforme a tradução, inclusive, do Livro dos Espíritos, muda de frequentemente para de ordinário, algo parecido, mas os espíritos, o que é a certeza de que nos dão os espíritos superiores é que os espíritos influem em nossos pensamentos e também nos nossos atos, né? Então, portanto, até das nossas vontades. Mas aqui também, como a gente estava falando antes, a gente vai pensa que espíritos são esses? Que são os espíritos desencarnados, coitados dos desencarnados, né? Muitas vezes não tem culpa alguma e nós jogamos todas as culpas, são os obsessores, são espíritos encarnados que estão me perseguindo. E às vezes são os meus próprios pensamentos, né? É os meus próprios pensamentos que eu estou numa auto-obsessão, através do meu estágio mental e de onde eu estou e não consigo sair, porque não manifesto a vontade necessária. E essas influências também podem vir de encarnado para encarnado, né? Nós estamos nesse projeto, nesse processo, e não só de desencarnados para encarnados. E na sequência, a alma é um espírito que pensa. Muitos pensamentos nos ocorrem ao mesmo tempo e muitas vezes bastante contraditórios. Nesse sempre há um pouco de nós e um pouco do mundo espiritual, e isto pode causar incertezas. Então, essa questão dos pensamentos, até que ponto, se os espíritos realmente influem, né?
nos nossos pensamentos, aí surge a dúvida de que pensamentos são meus, de que pensamentos então não são meus, de que pensamentos são dos espíritos desencarnados ou até de outros espíritos que podem estar nessa influência. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Também Kardec pergunta aos espíritos superiores nas obras básicas. No entanto, esclarecem os mentores, essa distinção muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Inclusive nos acrescentam que nós devemos decidir pelo bem. Se a escolha for o mau caminho, maior será a nossa responsabilidade. Na verdade, para alguns, inclusive, queria o primeiro pensamento, o primeiro ato seria um pensamento que seria nosso. E os espíritos vão nos explicar lá nas obras básicas que isso também é relativo, porque depende também de se eu na verdade sou um espírito aqui reencarnado, a minha índole é para o mal, o meu primeiro pensamento será para o mal. Então, não necessariamente isso não será. Então, o que a gente deve, na verdade, colocar nesse vigiar, né, nos nossos pensamentos, é se é para o bem ou se é para o mal. Isso sim. Então, acrescentando, nós devemos decidir sempre pelos bons pensamentos, pelas boas atitudes, né? Pelas boas ações, para aquilo que eu não quero para o outro, eu não quero para mim. Então, se eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Então, se aquela ação ou o meu pensamento eu estou jogando para o outro, mas se isso para mim não serviria, então não é para o bem. Então, se não é para o bem, para o meu bem, não é para o bem do outro também. E aí, então, nós estamos seguindo, e explica Kardec que, na verdade, nem sempre, né, o primeiro impulso é sempre bom, como a gente disse antes, que pode também ser mal conforme a natureza do espírito, a minha natureza. Então, nos explica ainda Kardec, se nos fosse útil, Deus teria nos dado o meio de consegui-lo, como nos deu o meio de distinguir o dia da noite. Então, nós não temos nenhuma dúvida do dia e da noite. Deus não nos deu essa dúvida. Mas se nós temos essa dúvida, se o meu pensamento, esse pensamento é meu, se esse pensamento, na verdade, pode ser uma influência espiritual, o que eu tenho que ter certeza é de que o meu pensamento, se ele estiver no bem, isso não importa. Não importa se é obsessor ou se é o mentor. O pensamento, eu tenho liberdade de pensamento e a responsabilidade é minha. Agora, essa responsabilidade é minha, daí, mas eu não consigo porque é o obsessor que está nos meus pensamentos. Mas eu estou fazendo alguma coisa com a minha vontade para mudar essa ação, esses pensamentos. E se eu conseguir colocá-los numa situação positiva para o bem, não importa se é de influência espiritual, influência do mundo virtual, minha própria influência. É claro que em determinadas situações nós precisamos de ajuda se nós estamos em situação em que não conseguimos controlar nossos pensamentos. Sim, nós precisamos então de determinadas situações de depressão, algum outro tipo de problema afetivo e desequilíbrio emocional, nós vamos sim e devemos procurar ajuda no profissional, no psicólogo, no psiquiatra. E se eu não tenho recursos para isso, no posto do SUS, o clínico, o médico clínico de graça no posto SUS pode me ajudar e vai me ajudar. Então vai ter e depois nós ainda temos aqui na Casa Espírita o atendimento fraterno. Nós temos o passe espiritual. Então, uma coisa pode caminhar e deve caminhar paralela à outra. E aqui nós vamos buscar os nossos recursos para a nossa melhora moral e espiritual. E a nossa melhora clínica nós vamos buscar, com a ajuda dos mentores espirituais que aqui nós viemos buscar, para nós buscarmos também esse recurso clínico quando precisarmos. E não é feio não, a gente precisa sempre pedir, assim que pedimos ajuda aos nossos anjos de guarda, também ajuda na Casa Espírita. Então, quando algo então permanece vago, é porque assim deveria ser.
recolhemos a força da vida em ondas de pensamento e as expressamos através das palavras, dos exemplos, das atitudes, explica André Luiz. Então, nosso mundo mental é um espelho. E a gente começa a pensar, começamos, né, falando exatamente o que o autor tinha nos dito disso, Emmanuel tinha nos dito isso, e na verdade André Luiz também vai nos falar da mesma forma. Então nós refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Então, quando nós estamos naquele desespero de brabeza, de fúria e contra meu irmão, imagina as imagens que eu lanço para cima, né, em direção aos outros. Quando eu estou naquela situação de desequilíbrio, não consigo me controlar diante da fúria em determinada situação. Então essas imagens mentais podem ser boas, como podem ser más, né? E se nós estamos aqui num processo de harmonia, ou em qualquer outro ambiente, ou até conosco mesmo, com a gente mesmo, então a gente vai lançar boas imagens através dos meus bons pensamentos, da oração, da prece, né? É o remédio gratuito para qualquer hora, para qualquer aflição. A gente sabe, a gente repete isso todo dia, né? Na casa espírita principalmente, é a prece e a oração. Mas isso na verdade deve ser sempre aquilo que a gente deve levar no nosso cotidiano sempre, né? A prece é a oração. Essa conversa íntima com a nossa consciência, então íntima com Deus, porque está lá as leis de Deus na nossa consciência. E quando estamos também na internet, nas redes sociais, como a gente falou antes, né, também nada modifica. O corpo está no ambiente físico, mas a sintonia depende daquilo que estamos pensando. Então sempre a sintonia vai depender daquilo que estamos pensando. Mesmo que eu esteja fazendo algo aqui de uma outra forma, e na verdade eu tenho inclusive uma conhecida que ela fica fazendo todas as vezes que eu não estou bem, não sei por que a comida fica salgada, ou o bolo não sei o que, ela vai bater um bolo, o bolo não fica bom. Eu tenho que estar calma, porque se eu vou bater um bolo, vê aí, pensamento até nisso influencia, né? Se não está realmente num bom dia, num bom pensamento, até o bolo fica abatumado, é isso, né? Abatumado. Então, para ver que o nosso pensamento, nós, né, na verdade, o nosso reflexo é em toda e qualquer situação. As imagens fluídicas também, nós estamos chegando no nosso tempo, não? Então o fluido é o veículo do pensamento, né, que vai, então, trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Simples assim, e não tão simples assim, se formos parar para pensar, entre aspas. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Está lá Kardec em A Gênese. Ele vai nos falar bastante, e os espíritos vão nos revelar sobre a questão do fluido, questão dos pensamentos, lá acho que no último capítulo da Gênese. Então, os nossos pensamentos estão, né, entre ondas e raios, assim como como tudo, né, é energia. E eles vão também nos revelar a fotografia do pensamento. E isso também está lá na Gênese, quando Kardec diz que, aliás, os espíritos, né, falam que, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Kardec, inclusive, dá um exemplo da questão de que eu posso estar aqui e os meus pensamentos vão em determinado local, na cena, eu consigo as imagens fluídicas daquilo que eu estou imaginando. Se eu estou querendo querendo o assassinato do outro, ou a morte do outro, e eu fico inerte aqui, mas os meus pensamentos podem tomar forma e também ações, né? Então nós vamos... A fotografia do pensamento, Kardec exemplifica, como eu disse agora, né? E que, embora o corpo fique impassível, o corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento. Então, o nosso corpo está aqui, mas o nosso corpo fluídico vai ter essa ação através do nosso pensamento. E o pensamento cria a imagem da vítima, a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual ele desenrola
no espírito. Está lá na Gênesis também. Vale a gente dar uma lida, relida nessa parte para a gente ter mais conhecimento, que é a nossa verdadeira luz, né? Então nós estamos chegando no final. Então os fluidos adquirem qualidades no meio onde se elaboram, ficam impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que nos fazem vibrar. E os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que são projetados por eles são, portanto, viciosos também. Nós estamos só correndo um pouquinho, já estamos passando do nosso tempo, mas que o pensamento do encarnado atua também sobre os fluidos espirituais. Então nós também temos a noção de que nós podemos influenciar os nossos irmãos espirituais. Muitas vezes nós estamos em desequilíbrio, achando que esse desequilíbrio é uma influência do mundo espiritual, e o nosso desequilíbrio mental aqui, porque não estamos vigiando os nossos pensamentos, pode influenciar nossos irmãos também no mundo espiritual, que ainda também estão em determinado estágio, né? Como os dos encarnados, esse transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal. Saneia ou vicia os fluidos ambientes. E aí então, nós vamos ter eu quero agradecer a vocês a oportunidade de trabalho, como disse no início, a direção da casa, aos mentores espirituais por essa oportunidade, pela acolhida, e que os nossos pensamentos, que estão sempre conosco, estão no nosso íntimo, na nossa consciência, possam cada vez mais a gente consiga purificar, consiga de forma positiva e colocar a vontade para coisas boas, para a caridade, para o bem, sem olhar a quem. Obrigado, queridos irmãos, e até a próxima.